Olá pessoal, então hoje vamos iniciar nossa segunda aula da disciplina de qualidade de prestação de serviços. Então, como debatido na aula anterior, falamos um pouco como surgiu a necessidade de se estudar qualidade na prestação de serviços, vimos a diferença entre produto e serviço e vamos agora focar nessa qualidade na prestação de serviço na saúde, que é o que de fato nos interessa, visto ao nosso contexto profissional. Então, a utilização dos serviços de saúde, o que de fato é esses serviços de saúde? Então, tendo base na aula anterior, serviço é algo intangível, é algo que é oferecido para outra pessoa, na qual ela tem, vamos dizer assim, por um pequeno período, aquela posse, a utilização desses serviços. E trazendo para o serviço de saúde, corresponde a todos os contatos diretos com os profissionais de saúde, envolvidos na realização de procedimentos preventivos, diagnósticos, terapêuticos ou até mesmo de reabilitações. Então, a utilização desses serviços de saúde resulta de uma interação entre o comportamento do indivíduo que procura o cuidado, os serviços que a ele vai estar disponível e o profissional da saúde, que é o responsável pela definição do tipo e intensidade de serviço que vai ser oferecido para esse indivíduo que procurou esse serviço. Então, o serviço de saúde nada mais é do que um termo genérico dado ao local destinado a essa promoção, proteção e recuperação da saúde dos indivíduos. Esses serviços de saúde são classificados em dois grandes grupos, conforme ao que ele está dirigido, conforme a sua real definição. Então, um grupo é a prestação da assistência direta à saúde das pessoas. Por exemplo, em hospitais, centros de saúde, os consultórios. Já o outro grupo é as ações sobre o meio ambiente, é as medidas de prevenção, a fim de controlar os fatores que exercem efeitos prejudiciais à saúde dos indivíduos. Então, podemos classificar ainda, em relação aos serviços de saúde, como local de atendimento ou mesmo de níveis de alta complexidade. Então, esse agrupamento e classificações se fazem na dependência dos aspectos da realidade. A sociedade contemporânea é marcada por rápidas e profundas transformações. E essas transformações acirra, eleva a competição e, como consequência, as pessoas e as instituições estão cada vez mais buscando e se conscientizando através dessas mudanças e fazendo com que aconteça esse acompanhamento das transformações. E é nesta configuração social que a gente consegue identificar o critério da qualidade dos produtos e serviços oferecidos, pois os usuários estão cada vez mais exigentes e interessados, não somente no custo, mas na qualidade dos serviços, da assistência prestada. Então, a preocupação com a qualidade em relação à saúde tornou-se um fenômeno mundial. E a área da saúde, como eu já falei, não podia ficar de fora desse processo. Então, quando se estabelece a meta de buscar qualidade na atenção à saúde, a avaliação é necessária e fundamental para nortear o planejamento, a gerência,
a reorientação das políticas de saúde e, sobretudo, a alocação dos recursos, sendo um poderoso instrumento de transformação. Então, a avaliação dessa qualidade participa de forma muito rudimentar ainda e, infelizmente, ainda está de forma marginal nesse processo de decisão, construindo ainda um grande desafio para os administradores, autoridades, gestores e profissionais de saúde. Então, na área da saúde, a preocupação com a avaliação dos serviços se manifestou devido à diminuição dos recursos financeiros e à elevação dos custos, pressões vindas do governo, das indústrias, dos clientes e dessa rápida evolução tecnológica na medicina e, consequentemente, esse crescimento na população idosa, principalmente. Então, fez com que buscasse essa reavaliação, buscasse de fato essa preocupação e implementação da qualidade na assistência de saúde. Então, quando existe essa intenção de avaliar a qualidade na área da saúde, o primeiro passo é selecionar um indicador que pode basear-se no serviço de saúde, no usuário ou até mesmo no profissional. E essa avaliação da qualidade vai se basear principalmente na satisfação, seja dos clientes, dos usuários da saúde e dos profissionais de saúde, pois vai trazer como grande importância esse indicador que vai permitir avaliar essa relação entre profissional e o paciente, o usuário. O trato humanitário durante o atendimento, o acesso de tempo esperado, a área física, a organização, informações do paciente em relação ao tratamento realizado, a satisfação do atendimento e esse fornecer de sugestões melhora e contribui, vamos dizer assim, drasticamente para a melhoria na qualidade do serviço. Então, a satisfação do profissional permite diagnosticar as características do serviço segundo a ótica dos próprios funcionários. E é neste cenário que surge o objetivo principal da nossa aula, que é verificar de fato a utilização, como está o ponto de vista dos profissionais e dos usuários a respeito dos serviços prestados, dos produtos oferecidos, da assistência ofertada para esses usuários, esses clientes da saúde. Então, durante os últimos anos, o setor de saúde passou por profundas mudanças e reordenamento das suas ações de atendimento, o que justifica, infelizmente, essa demora em incorporar essas práticas para a garantia dos serviços de saúde. Então, antigamente, o Estado ele oferecia assistência à saúde apenas aos trabalhadores com carteira assinada e suas famílias, enquanto as outras pessoas tinham acesso a estes serviços como um favor e não como algo de direito que era lhe ofertado. Então, a Constituição Federal de 1988, ela altera esse quadro, altera essa ideia de assistência à saúde apenas para quem tinha carteira assinada, para quem tinha de fato como pagar por essa assistência. E aí a Constituição Federal traz que a saúde é um direito de todos e é dever do Estado garantir de fato essa assistência, visando a redução de doenças e de outros agravos, levando o acesso universal e igualitário às ações de serviços, para que realizasse a promoção, proteção e recuperação de todos. Então, quando a gente tem, vamos dizer assim, uma ampliação do público,
uma ampliação dos usuários, não se preocupou apenas em se introduzir todas as pessoas, levando em consideração o seu direito, mas deixou de lado a questão da qualidade das instituições hospitalares, no atendimento de urgência e emergência, na qualidade dos próprios profissionais, que começaram a ser sobrecarregados, infelizmente da falta de muitos profissionais de se capacitar, buscar por melhorias. Então, foi cada vez mais se afastando desse olhar da qualidade. Mas aí, à medida que foi evoluindo tecnologicamente, as pessoas também, com o modo de pensar, o modo de agir, foram se tornando cada vez mais críticos, mais observadores, mais indagadores, sentiu a necessidade de fato em reavaliar, não apenas garantir o direito à saúde, mas como é que vai ser essa garantia à saúde? Como é que está esse serviço, esses produtos prestados? Então, surgiu, né, a criação do Sistema Único de Saúde, o SUS, que nas nossas próximas aulas a gente vai estudar um pouco, entender o que de fato é o SUS, e aí ele está diretamente relacionado com essa tomada de responsabilidade por parte do Estado, apresentando princípios, doutrinas, e em contrapartida a questão da equidade, universalidade, integralidade, que faz com que, de fato, todos tenham acesso, tenham direito à saúde. Então, todo cidadão tem direito à vida, a serviços de saúde eficientes e uma assistência qualificada. Então, na teoria, o SUS ele vai proporcionar aos usuários um serviço de saúde com qualidade e de fácil acesso. Isso, infelizmente, ainda é na teoria. Na prática, não é bem isso que a gente vê. Então, não é de hoje que o SUS ele vem sendo atacado devido às mutilações ocorridas nas suas características. Então, na teoria, é tudo muito lindo, tudo muito belo. Infelizmente, na prática, não é bem assim que a gente vê. Não é de fato todo local ou todo profissional que presta essa assistência eficiente, qualificada, eficaz e realmente de forma universal, de forma que traga uma equidade, que todos sejam tratados por igual. E aí, a saúde, ao se tornar um direito de todos e tendo esse seu acesso ampliado a toda a população, permanece a questão da qualidade dos serviços, uma vez que o sistema público de saúde no Brasil ainda é precário. E existe essa busca pela qualidade de forma necessária para que, de fato, elimine essas desigualdades sociais, péssimas condições de vida e de saúde, má alocação dos recursos, ineficiência da assistência dos produtos, os custos crescentes e a desigualdade nas condições do acesso ao usuário. Então, por mais que no papel tenha essa questão de igualdade, na prática a gente sabe que não é assim. Então, a imprensa exibe constantemente a falência desse sistema público de saúde. Exibe e a ineficiência sendo observada nas imensas filas e nos atendimentos em macas espalhadas pelos corredores, em erros dos profissionais de saúde, em falta de uma assistência qualificada, rápida, precisa. Então, a procura por qualidade nos serviços de saúde se faz presente, principalmente no setor privado. Então, infelizmente, ainda existe essa discriminação. Quem tem poder executivo e consegue pagar pela assistência, existe essa busca pela qualidade. Mas quem não tem condições financeiras e que não paga de forma direta, porque a gente indiretamente paga
através dos impostos, a assistência pública, o SUS. Então, por a gente não estar fazendo um pagamento propriamente diretamente, ainda existem instituições que existe essa falha na qualidade, seja na qualidade do ambiente, na qualidade dos profissionais e até mesmo da própria assistência prestada. Então, o setor privado é alvo de otimização do processo e a atenção aos usuários, mas não é assim que acontece no setor público. Então, os serviços de saúde possuem algumas peculiaridades, dificultando a avaliação da qualidade, se comparada, por exemplo, com produtos manufatureiros. E é por este motivo que cada tipo de serviço exige e existe uma determinante de qualidade. Existem fatores que determinam a qualidade de acordo com o serviço. Então, existem alguns determinantes que devem ser levados em consideração para que a gente consiga falar, ou pelo menos dizer que aquele serviço foi de forma qualificada. Um dos determinantes é a questão da confiabilidade, que é a prestação de serviços segundo o prometido, com previsão, precisão, segurança. Outro determinante é a questão da rapidez, é a velocidade do atendimento e prontidão para o usuário. Outro ponto é a questão da tangibilidade, é ser tangíveis, onde refere-se à evidência física dos serviços, como as instalações, a aparência dos profissionais, os equipamentos utilizados, que vão estar, vamos dizer assim, de alta performance, de alta qualidade, confiabilidade. Outro ponto é a questão da empatia, que aí leva em consideração a cordialidade, a atenção e o cuidado fornecido ao usuário. O outro determinante, flexibilidade, que é a capacidade de mudar e se adaptar de acordo com os serviços e as necessidades do cliente. O outro, a questão do acesso, que é a facilidade de entrar em contato fisicamente com esses serviços. E por último, é a questão da disponibilidade, que é a facilidade de encontrar disponível pessoal para que aconteça esse atendimento e de forma fácil acesso a essa assistência prestada. Então, como eu falei para vocês, existe uma peculiaridade. Cada serviço, cada produto, cada setor, cada instituição tem formas diferentes, de certa forma, de se avaliar e determinar se aquele hospital, aquela unidade básica, aquela unidade de primeiros socorros, aquele profissional, ele está qualificado ou não. Então, dentre esses determinantes, a gente acabou de definir cada um, mas em resumo a gente tem a questão da confiabilidade, rapidez, empatia, flexibilidade, acesso e disponibilidade. Esses são fatores que a gente deve levar em consideração quando a gente vai determinar a qualidade dos serviços prestados. Então, a importância da qualidade dos serviços de saúde. As instituições, elas devem estar sempre dispostas a alcançar essa excelência na prestação dos serviços. E a percepção da qualidade vai se basear justamente nesses critérios objetivos e subjetivos e conhecer a percepção dos usuários e dos profissionais a respeito, claro, da qualidade dos serviços. O primeiro passo para se desenvolver essas ações que vão levar à melhoria é preciso conhecer a percepção de ambos, levar em consideração as expectativas e direcionar melhores estratégias e ações,
tanto para os profissionais como para os próprios usuários, para que a gente, vamos dizer assim, atenda às expectativas, vá além do que se espera, do que se sugere, por exemplo. Então, o termo qualidade vem do latim e é utilizado em situações bem distintas. Como a gente debateu na aula anterior, não tem uma definição em relação à prestação de serviço propriamente dita dessa palavra. Por exemplo, quando se fala da qualidade de vida das pessoas de um país ou de uma região, quando se fala da qualidade da água que se bebe ou do ar que se respira, quando se fala da qualidade do serviço prestado por uma determinada empresa, então existem diversas utilizações e o seu significado nem sempre é claro. Então, qualidade ela não pode ser julgada apenas por termos técnicos pelos profissionais de saúde. É necessário reconhecer essas preferências individuais e sociais, garantindo de fato essa equidade, essa igualdade na assistência. Mas quando a gente vai a fundo no dicionário e tenta definir essa palavra, o dicionário traz que qualidade é a propriedade, atributo ou condição das coisas ou das pessoas que a distingue das outras ou lhe determina. É uma virtude, é um dote. Então, é algo, vamos dizer assim, indefinido, levando em consideração pontos de vistas diferentes. Então, na área da saúde, a definição de qualidade torna-se mais ou menos ampla, dependendo da definição de fato do que vem a ser saúde e a responsabilidade da equipe, tanto clínica, no ponto da assistência, quanto no seu atendimento. Então, significa que os envolvidos na saúde estão constantemente preocupados quanto às propriedades, benefícios e malefícios dos serviços prestados. Que eles devem desenvolver atividades de aferição e aperfeiçoamento para uma maior satisfação dos que necessitam desses serviços. Então, a gestão da qualidade é a adoção de programas desenvolvidos internamente ou alguns padrões externos capazes de promover esse padrão de excelência assistencial dentro de uma instituição, de uma empresa, de um ambiente hospitalar, por exemplo. Então, a procura da qualidade não é uma questão de inspeção, de padrões, de liminares. Não é uma série de decisões para aceitar ou rejeitar um funcionário, mas, ao contrário, é a busca contínua de pequenas oportunidades para reduzir a complexidade desnecessária, reduzir os desperdícios e o trabalho em vão, que vão permitir, com o uso de métodos de melhoria de qualidade, atingir novos níveis de eficiência, satisfação, segurança, lucratividade. Então, a busca da qualidade torna-se algo não tão dramático, mas algo necessário e importante, principalmente no ambiente da saúde. Então, a qualidade do serviço sempre foi marcada no ramo industrial, tendo como conceito gestão de qualidade total. E aí surge algum interesse no ser humano no período da Revolução Industrial. E aí vem com a atenção à saúde do trabalhador, visando manter a produção. Se o trabalhador estava saudável, ele trabalhava mais. Então, tinha um aumento do lucro. E esses serviços de qualidade sempre teve no ramo do mercado. Então, das indústrias, das empresas.
Porém, no setor da saúde, resistiu à implementação desse processo, talvez por conta de alguns paradigmas enfrentados na história da prestação de serviços na saúde. Então, qualidade tem destaque nas décadas de 80 e 90 através dos meios de comunicação, fazendo as empresas ter vistas ao futuro. E é no final do século XIX e no início do século XX que ocorre uma revolução no papel e nas funções do hospital, por conta dos avanços tecnológicos e do aparecimento da medicina científica. E é diante desse fato, dessa revolução, tanto no papel e das funções do hospital, que surge esse sistema de qualidade. E aí começa a buscar, dentro da competitividade, a eficiência e eficácia nesse processo, para se alcançar uma melhoria nos resultados. Então, embora os serviços de saúde tenha sido uma das últimas organizações a adotar os modelos de qualidade, esse fator vem contribuindo para superar situações e a disputa de mercado entre as instituições hospitalares. Como, por exemplo, foi a partir do ano de 2000 que alguns hospitais, na cidade de São Paulo, começaram a mudar o seu padrão de atendimento e a mudar também na prestação de serviço. E isso fez com que alterasse o paradigma anterior, porém ainda de uma maneira que se referia às condições necessárias aos procedimentos médicos e ao procedimento de trabalho. E aí, hoje, cada vez mais se enfatiza essa qualidade na assistência à saúde dentro desse mercado competitivo. Então, assegurar a qualidade dos serviços de saúde é um grande desafio, tanto para as instituições quanto para os profissionais. Pois, à medida que se sucedem essas mudanças nas ciências, nos acontecimentos mundiais, nas formas educativas, nas condições sociais, políticas, econômicas, torna-se cada vez mais competitivo esse mercado. E a definição de qualidade consegue abranger o que o mercado atual de saúde vem buscando para suprir as necessidades exigidas, pois essa gestão de qualidade caracteriza por qualquer atividade coordenada para dirigir e controlar essa organização de saúde. Então, no setor de saúde, a qualidade é conceituada como um conjunto de atributos que inclui um nível de excelência profissional, uso eficiente de recursos, mínimo riscos ao cliente e o alto grau de satisfação por parte dos usuários. Então, a qualidade é aplicada aos serviços de saúde e adquire características próprias e é consumida no ato da sua produção, não havendo a possibilidade de uma identificação prévia com defeito, por exemplo, desses serviços. Então, o termo qualidade se refere também a uma busca incessante de falhas nos procedimentos, nas rotinas, conduzindo uma melhoria desses processos e dos resultados. E aí é na década de 80 que a qualidade da atenção à saúde refere-se somente à qualidade da dimensão técnica, ou seja, refere-se somente à capacidade dos profissionais de saúde em escolher as práticas assistenciais, consideradas a mais adequada ao progresso do conhecimento técnico-científico.
Então, é nos serviços de saúde que tem essa contínua busca pela melhoria da qualidade. Deve ser enfatizada como um processo dinâmico e exaustivo, a fim de identificar esses fatores, esse processo, pois vai buscar facilitar a compreensão desse tema tão complexo, dessa busca tão incessante e contínua. Então, está associado ao estilo de gestão, a essa visão sistêmica, a melhoria contínua e a promoção de mudanças. E trazer, de fato, e fazer com que as instituições, os usuários, entendam essa qualidade e uma, digamos, fórmula correta de prestar assistência é um grande desafio para os profissionais que operam no campo da saúde. Então, conceituar qualidade no campo de trabalho não chegam a um acordo sobre a real definição, pois o termo não se constitui apenas em um atributo abstrato, visto que está relacionado à avaliação assistencial, abrangendo uma análise da estrutura, do processo e do resultado para com essa assistência prestada. Então, a importância em avaliar a qualidade nos programas e serviços de saúde se torna imprescindível, principalmente para o planejamento, organização, coordenação e avaliação das atividades desenvolvidas. Para compreender esse sistema, é necessário conhecer as metodologias disponíveis para que a gente consiga implantar constantemente a qualidade dos serviços de saúde. E para que alcancemos essa qualidade assistencial, é imprescindível contar com um quantitativo de profissionais capacitados, motivados, envolvidos no trabalho. Assim, a gente consegue garantir espaços e meios para que os trabalhadores e os usuários sejam os protagonistas na busca dessa qualidade. Então, a eficácia e a efetividade das organizações de saúde dependem dessa relação entre profissional, usuário e tecnologia. Entre a relação entre os recursos, gestão de material e a utilização desses serviços prestados representa um centro do funcionamento do sistema de saúde. Logo, acredita-se que para eliminar os problemas que prejudicam o andamento desse processo, desse reconhecimento, é necessário buscar alcançar o melhor desempenho possível através da aplicação de conceitos de avaliação, de planejamento. Então, as instituições, elas devem estar sempre se reformulando, se fazendo autoanálise, reconhecimento e motivando, claro, seus profissionais, buscando reconhecer dos próprios usuários a forma melhor de se qualificar na assistência. Então, a diferença fundamental ao se definir qualidade na prestação de serviço encontra-se nessa dificuldade de se estabelecer o que é qualidade, uma vez que os usuários eles reagem de formas diferentes ao mesmo serviço, por exemplo. Então, a satisfação com a qualidade nos serviços está relacionada à existência de uma expectativa e à percepção dos clientes sobre se essa expectativa foi atingida, superada ou se não. Então, para garantir uma boa qualidade
dos serviços, é necessário que haja esse processo contínuo, esse monitoramento, pois os serviços eles prezam pela qualidade e estarão em constante contato com os clientes, buscando a todo instante conhecê-lo, compreendê-lo, defini-lo, valorizá-lo. Quando a gente tem um foco no cliente e como segundo, digamos, protagonista, os profissionais, a gente tem um melhor serviço prestado, melhor produto, menos erros, melhores resultados. Então, o principal objetivo da avaliação da qualidade é determinar o grau de sucesso das profissões. A avaliação da qualidade na atenção à saúde, ela pode ser concebida como um fundamento. Então, essa avaliação, ela é considerada como uma ferramenta para as organizações, que devem lançar mão de todos os seus recursos. E a missão essencial é assistir ao ser humano, é se preocupar com essa melhoria constante da assistência à saúde, objetivando essa relação harmônica entre a dimensão gerencial, econômica, tecnológica, assistencial, de ensino e pesquisa. Então, buscando a interação de todas essas esferas. Então, nos dias de hoje, percebe essa intensa movimentação em busca de qualidade. As instituições, as organizações têm de produzir serviços e produtos de qualidade, não mais pensando em uma estratégia que as diferencie no mercado, mas como também uma condição de sobrevivência. Um bom serviço prestado, como eu falei para vocês, traz resultados positivos à empresa. Garante parte dessas, às vezes que não param para avaliar essas dimensões e esses resultados esperados. Então, os serviços oferecidos por uma empresa devem ser cuidadosamente planejado e, acima de tudo, oferecido com qualidade. Um serviço bem feito gera satisfação aos clientes atendidos, que voltam a comprar e indicam. Então, qualidade em serviço está diretamente ligada com a satisfação do consumidor. Um cliente satisfeito com o serviço prestado, ele estará percebendo um serviço com qualidade. E é importante diferenciar esse ponto, pois deve estar constantemente avaliado, garantindo de fato essa satisfação dos clientes. Então, muitas vezes a gente se faz a pergunta: será que de fato ser bem atendido é um atendimento qualificado? Ou apenas tomar uma medicação e livrar o paciente daquela dor, daquela angústia, ele está sendo atendido de forma qualificada? Então, o que é ser bem atendido? O que é ter um atendimento de qualidade? O que é ter uma assistência prestada de qualidade? Cada um tem a sua maneira de responder. E aí todos vão falar, a maioria vai pensar igual, claro, que é um atendimento qualificado, livre de erros, de danos, onde existe essa interação, a preocupação dos profissionais para com seus clientes, a busca dessa interação, dessa confiabilidade. Então, a gestão de qualidade, ela é definida como qualquer atividade coordenada para dirigir e controlar uma organização. Então, dentro das instituições, seja de pequeno porte, de grande porte, a gente tem essa gestão de qualidade que vai buscar, de fato, avaliar como está aquela instituição. Quando a gente vai abrir, por exemplo, um restaurante, um salão de beleza, a gente precisa dessa avaliação, desse selo, dessa licença, dessa habilitação, para que a gente consiga, de fato, abrir as portas desse estabelecimento.
Do mesmo jeito, é um ambiente de saúde. Mas não é só em abrir, precisa se manter em constante avaliação, para que de fato a gente verifique que ele tem a habilidade suficiente, as instituições de saúde ou as empresas, de se manter ainda no mercado de trabalho. Então, existem alguns modelos de gestão de qualidade que são utilizados tanto nas empresas, nas indústrias, organizações, como também nas instituições hospitalares, para que consiga ser levado em consideração essa questão de qualidade. Então, o primeiro modelo é de Lehman Nuffield. Então, ele é um modelo de gestão que possui uma abordagem sistemática para identificar e eliminar desperdícios através da melhoria contínua e com o fluxo de material puxado pelo pedido do cliente. É o processo de produção que pode e deve mudar conforme necessário. Se você perceber que uma regra ou um processo pode ser melhor, ele pode, claro, e deve ser alterado. Então, esse modelo visa a garantia de identificar e eliminar a questão dos desperdícios. Em muitas instituições hospitalares, existe, às vezes, falta de material necessário para a prestação de uma assistência e de um cuidado. Então, se eu identifico, eu elimino esses desperdícios de luva, máscara, material, instrumentos, eu também estou fazendo com que aconteça de fato a eliminação desses desperdícios. Outro modelo é o Círculos de Controle de Qualidade, é o CCQ. É formado por um grupo de pessoas que leva em consideração de forma voluntária esses aspectos. Então, tem como objetivo a diminuição da ocorrência de erros na linha de produção, na melhoria da qualidade do processo e do produto, maior eficiência da equipe de trabalho. Ele busca incentivar o envolvimento do colaborador. E como qualquer tipo de organização, os modelos de gestão também começaram a ser implementados nas instituições de saúde. Então, esse modelo CCQ busca essas formas de reduzir custos. Então, eliminando também os desperdícios, aumentando a qualidade no atendimento e essa capacidade de liderança nas ações. Então, como no outro modelo que visava apenas identificar e eliminar os desperdícios, esse é mais amplo e abrangente. Ele visa, de fato, reduzir os custos, consequentemente os desperdícios, erros e também um aumento na qualidade do atendimento. Na ocorrência de erros, tanto da assistência como também dos produtos, da criação desses produtos. Então, a qualidade em saúde, levando em consideração esses dois aspectos, a questão dos desperdícios, dos produtos, é um conjunto de práticas relacionadas aos cuidados globais, que atinge a qualidade em saúde quando necessariamente vai além das expectativas do cliente, visando e tendo como base essas ferramentas de gestão que vão auxiliar as instituições e os profissionais a conquistarem de fato os seus objetivos. Então, a busca por qualidade nos serviços de atenção à saúde é uma necessidade técnica e social. O controle da qualidade deve estar concentrado nos processos vitais e em dados úteis para a melhoria dos serviços de saúde. Então, os especialistas em qualidade sugerem que a adequada procura da mesma,
não é uma questão de inspeção de padrões, nem uma série de decisões para aceitar ou rejeitar um funcionário, um profissional de saúde. Ela é uma busca contínua de oportunidades que visam reduzir desperdício, trabalhos em vão, erros. Então, existe um grande desafio para os gestores em se implantar, de fato, esse papel da qualidade. Ao constatar que os serviços de saúde só se realizam por meio da ação do homem, responsáveis pela organização, planejamento, revisão de processo, acompanhamento dessa performance, assim como melhorias constantes, passou a ser essencial o posicionamento das instituições no mercado. Então, existem várias transformações dentro das próprias organizações, tanto para se manter no mercado, como para se manter atuante, funcionando. Existem vários tipos de avaliação para que a gente consiga, de fato, dizer que aquela instituição ela está habilitada a estar funcionando e ela continua, apesar de vários anos, habilitada. Caso ela vá perdendo, digamos, pontuação, ela vá sendo classificada de forma não qualificada, de forma não hábil para estar funcionando, ela fecha suas portas. Então, uma organização de saúde, ela pode ser avaliada de várias formas, seja para satisfazer as exigências legais, condições de classificação ou até mesmo para avaliar o critério de qualidade. Como forma de avaliação, a gente tem a questão da acreditação. Alguns hospitais, principalmente de capitais, mas a gente tem um hospital aqui no Juazeiro, que receberam esse selo de acreditação. O que é isso? Então, a acreditação é um dos procedimentos mais comuns de avaliação do nível de qualidade da assistência de uma instituição. É cuja forma de motivo por iniciativa da própria instituição. É uma maneira de se avaliar as mudanças, planejamento, a assistência, o atendimento, os produtos, vamos dizer assim, o ambiente, as instalações, os maquinários, se todos estão dentro desse selo de qualidade. Então, esse sistema busca uma melhoria contínua da qualidade. Um estabelecimento que recebe o selo de acreditação possui inúmeras vantagens, como amplia a segurança dos pacientes e profissionais, proporciona uma maior eficiência e efetividade do atendimento, tem um aperfeiçoamento na utilização de recursos financeiros e tecnológicos e tem, claro, um caminho contínuo para a melhoria da assistência prestada. Outra forma de se avaliar uma instituição é através da Organização Internacional de Normatização. A gente chama de ISO. Esse ISO é visto como um dos melhores e mais comuns procedimentos para a avaliação do nível de qualidade. A principal referência, e aí a gente vem tendo, vamos dizer assim, anual, ou tem, às vezes é de ano em ano, 2 em 2 anos, 4 em 4 anos, a gente consegue visualizar que a gente tem o ISO 9000, 9001, 9004. Então, ao longo dos anos, a gente teve várias organizações que se uniram e criaram essa normatização, visando a criação de normas em todos os campos técnicos para classificar esses procedimentos, visando de fato trazer o nível de qualidade da assistência das organizações de saúde. E aí, como outra forma de avaliação,
a gente tem a questão da habilitação, licença sanitária e o alvará. Esse é um processo executado por uma autoridade sanitária e ele vai dizer, como eu falei para vocês, se o estabelecimento está de fato legalizado, está autorizado para funcionar ou continuar funcionando. E aí eu trago para vocês a questão da diferença entre certificação e acreditação. Então, a certificação é o modelo pelo qual uma terceira parte da garantia escrita de que um produto, processo ou serviço está seguindo os requisitos específicos. Já a acreditação é desenvolvida com o envolvimento das comunidades científicas, técnicas, clínicas, que vão buscar definir as melhorias práticas baseadas no princípio contínuo de qualidade e, sobretudo, segurança do cliente, do paciente. Então, a qualidade é hoje uma das principais estratégias competitivas e está, claro, ligada à produtividade, à melhoria dos resultados, ao aumento dos lucros, à redução de perdas e do desperdício, do envolvimento de todos no órgão dessa empresa para manter, de fato, essa instituição funcionando. Então, para que se aconteça uma qualidade, deve, sobretudo, como eu falei para vocês, se planejar. Tem que qualidade estar diretamente relacionada a esse processo de planejamento. Então, planejar é decidir antecipadamente o que vai ser feito. É ter, de fato, objetivos e descrever passo a passo e reconhecer quais são as possíveis qualidades, benefícios, malefícios, possíveis, caso aconteça, desperdícios, prejuízos, erros. Então, a qualidade, ela tem duas vertentes, de certa forma. Qualidade técnica, que é satisfazer as exigências e expectativas concretas, como tempo, defeito, segurança, garantia, e a qualidade humana, que é satisfazer as expectativas e os desejos emocionais dos indivíduos. Então, temos dois tipos básicos de qualidade, a técnica e a humana. Então, a qualidade na prestação de serviços deve estar baseada em 3 S's, principalmente. O primeiro S, satisfação do cliente, aliado à satisfação compartilhada pelos clientes satisfeitos, que leva a uma satisfação com a melhoria nos resultados. Então, aumenta a produção, aumenta o reconhecimento das instituições. Logo, a gente tem que a qualidade na prestação de serviço está fundamentada no atendimento, na satisfação do cliente, em satisfazer, superar as expectativas, o que ele almeja. Então, fazendo uma breve retrospectiva nessa questão da qualidade de serviço, a gente tem e lembra, que a gente debateu agora no início da aula, que essa preocupação com a qualidade na área da saúde surgiu recentemente, com o avanço da ciência e da tecnologia, com o avanço e a garantia de um atendimento igualitário a todos e de um acesso de forma igual de todos os indivíduos. Então, Dona Bedian, ele traz que ele é o fundador da área da qualidade na saúde. E ele traz uma preocupação, não só pelos resultados obtidos, mas também pelo aumento dos custos dos cuidados de saúde, o que implicava numa avaliação da eficácia dos respectivos serviços. Então, existem duas diferenças importantes
entre a área da saúde e a indústria. A primeira diferença é que a maioria dos usuários não tem conhecimento suficiente para julgar a qualidade técnica dos cuidados de saúde. Segundo, o bem-estar físico dos clientes, a sua própria vida e não somente a sua satisfação, dependem da qualidade dos cuidados, pelo que os métodos para controlar a qualidade revestem-se de enorme importância no campo da saúde. Então, para eliminar os cuidados e proteger os clientes, erros, enganos, má prática podem ser sérios problemas em qualquer organização industrial. Mas na saúde são problemas devastadores, muitas vezes sem volta. Os custos de uma má qualidade de cuidados são tão ou mais elevados do que os custos de cuidados de boa qualidade. Então, os serviços de saúde, a prestação de cuidados tem um conjunto de condições muito próprios, de que se destaca o fato de se lidar com a vida e a morte. Já na indústria, não é assim que acontece. Então, ao se falar em qualidade em saúde, como a gente debateu até na aulazinha anterior, a gente não pode esquecer de Florence, que ela faz essa implantação do primeiro modelo de melhoria da qualidade. Ela visa a qualidade na assistência e é através dessa melhoria contínua que ela consegue diminuir drasticamente essa taxa de mortalidade. Então, a qualidade dos serviços passa a ser um assunto prioritário no setor da saúde, com elevado custo na assistência do processo de saúde para com os indivíduos. E aí, como eu falei agora há pouco, o fundador que de fato traz essa preocupação é Avetz Donabedian. Então ele publica diversos trabalhos retratando essa preocupação com a qualidade e a forma de avaliar essa assistência prestada no setor da saúde. E aí ele traz que a saúde, decorrente da característica do processo de trabalho, a qualidade adquire um significado particular e diferenciado das demais atividades envolvidas na produção de bens. Então, a prestação da assistência à saúde é realizada por grupos heterogêneos de profissionais, com formação educacional distinta, dificultando muitas vezes o trabalho em equipe. Isso aí a gente já debateu nas nossas aulas anteriores, essa questão de se trabalhar em equipe, a importância de se trabalhar em conjunto. Então, no setor de saúde, a qualidade é definida como um conjunto de atributos que inclui um nível de excelência profissional, o uso eficiente de recursos, um mínimo de risco ao usuário, um alto grau de satisfação por parte dos mesmos, considerando-se essencial os valores sociais e existentes. Isso, claro, de acordo com Donabedian. A qualidade da assistência pode ser definida como a satisfação das necessidades dos usuários, considerando que este deverá ser o objeto central das estratégias em busca da qualidade, bem como participar ativamente desse processo, desse papel de avaliador das atitudes dos profissionais, dos resultados alcançados com o trabalho recebido. Então, para se avaliar de fato como está a qualidade na prestação, tem que se centrar principalmente no cliente, no usuário. E essa avaliação é expor, por exemplo, um valor assumido a partir do julgamento, realizado através de critérios. E aí foi criado formas de mensurar como se avaliar
diretamente essa qualidade. Se a medicação está de forma correta, se a assistência está de forma correta, os cuidados estão corretos. Então, surgiu algumas escalas, alguns padrões, parâmetros para se avaliar a satisfação do cliente. Então, no âmbito dos programas e dos serviços de saúde, a avaliação é compreendida como uma estratégia técnico-administrativa destinada à tomada de decisão, no qual o exercício dessa capacidade é dado pelo contexto e pela organização do processo de trabalho. Então, é nesse sentido que a qualidade obtém maiores benefícios, em detrimento dos menores riscos para os usuários, trazendo mais benefício e alcançando excelentes resultados. Então, ele ainda acrescenta que o primeiro ponto na definição do que é qualidade na assistência é de que ela não se constitui num atributo abstrato, e sim ela é construída pela avaliação da assistência em 3 dimensões. Então, eu vou avaliar a assistência de fato prestado, levando em consideração 3 dimensões. A primeira dimensão é a questão da estrutura, das instalações, do ambiente. Então, a estrutura implica nas características relativamente estáveis, a área física, materiais, financeiro, modelo de organização, a limpeza. A outra dimensão é o processo, que se refere às atividades desenvolvidas, em geral, e no setor de saúde, estabelecida entre os profissionais e os clientes. É a assistência, o diagnóstico, o tratamento, as medicações. E o outro ponto é a questão dos resultados, que é a obtenção das características desejáveis do produto, dos serviços. É os efeitos da assistência na saúde do cliente, do paciente. E aí, no âmbito da enfermagem, sempre existia uma ação informal, levando em consideração, se referindo a essa qualidade na assistência, representada pela preocupação dos profissionais de enfermagem com esses procedimentos executados, surgindo esses padrões. E aí é dentro desses instrumentos que surgem nos serviços de enfermagem gestões para avaliar a qualidade, com instrumentos internos, como a Comissão de Avaliação Interna da Qualidade, Comissão de Auditoria em Enfermagem, Comissão de Ética em Pesquisa, Comissão de Educação Permanente, Comissão de Gerenciamento de Riscos. Então, todas essas comissões visam uma qualidade na prestação da assistência ao cliente. Então, sem a participação e o envolvimento dos profissionais, não haveria a efetivação da qualidade. Então, as pessoas necessitam ser motivadas e capacitadas para que aconteça de fato esse processo produtivo, esse processo de qualidade. Então, a qualidade da saúde, ela está centrada em 7 atributos. Eficácia, que é a melhoria na saúde e no bem-estar dos indivíduos. Eficiência, que é obter o melhor resultado ao menor custo. Efetividade, que é a relação entre o benefício real oferecido pela assistência e o resultado. Otimização é o balanço vantajoso entre o custo e o benefício. Aceitabilidade é a adaptação dos cuidados médicos da assistência, é aceitar essa assistência. Legitimidade é a conformidade às preferências sociais. E, por último, não podemos deixar a questão da equidade, é atender a população por igual. É essa distribuição dos serviços e benefícios para todos. Então, aqui a questão da equidade, legitimidade, aceitabilidade, otimização, efetividade, eficiência e eficácia são os atributos centrados para, de fato, se obter
uma qualidade da saúde, na assistência à saúde. Então, você considera 99,9 um bom padrão para a qualidade da assistência à saúde? Não, tem que ser de fato 100%, pois esse 0,1% pode significar 20 mil prescrições médicas erradas, 500 cirurgias incorretas, 15 mil quedas, por exemplo, acidentais de recém-nascidos. Então, de fato, na saúde, não tem que ter esse 1% ou 0,1%. A qualidade, ela deve estar sempre em 100% ou até mais que 100%, pois o mínimo por cento possível pode trazer severos riscos e danos para os usuários do sistema. Então, como a gente já viu, temos que levar em consideração a questão da estrutura, a questão do procedimento, dos processos, dos cuidados e a questão dos resultados. Estas três dimensões levam à nossa última dimensão, o nosso último parâmetro, que é a questão da satisfação dos pacientes, a satisfação dos nossos usuários. Então, como a gente viu, existem indicadores, formas de avaliar esse grau de qualidade. E aí a gente tem a questão do CCQ e do LEAN, que a gente vai estar avaliando a questão do desperdício, a questão da produtividade, a questão da relação entre paciente e o profissional. Então, é através desses indicadores, é através dessa qualidade na assistência da saúde que a gente diminui os erros, que a gente diminui a questão, vamos dizer assim, de agravos com o paciente, melhora no prognóstico, melhora na assistência, nessa relação profissional-cliente, nessa minimização de erros, de danos, de produtos errados. Então, eu trago para vocês essa imagem, a gente tem 3 pessoas trabalhando. O último diz, podemos melhorar esse processo, porque ele identifica essa dificuldade, aqui no caso, de manter esse processo, de manter esse serviço. E aí um responde, não podemos falar agora, pois ele está sentado apenas naquele problema, ele não está tendo uma visão ampla. E o outro diz, estamos muito ocupados. Então, se esses dois parassem para ouvir, trabalhar em equipe, buscar de fato essa avaliação na assistência, na qualidade, eles iam conseguir rapidamente finalizar esse processo e esse serviço. Então, quando não há resistência a mudanças, existe sempre a possibilidade de melhorar os processos organizacionais. Então, os profissionais, principalmente da área da saúde, devem estar abertos à mudança. Claro, mudanças visando a qualidade na assistência, seguindo, claro, as normas, os procedimentos, os padrões da assistência, mas, claro, sempre visando a satisfação do cliente, para minimizar erros severos, erros drásticos que a gente tanto vê, tanto na televisão, no rádio ou algum familiar, a gente já pode ter passado por isso. Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido, tenham gostado dessa questão de debater e focar. Não é porque vocês ainda não estão no ambiente de saúde que você diz, não, essa disciplina, ou isso aí a gente já sabe. Mas quando a gente para reavaliar os profissionais que já estão no mercado de trabalho, as instituições que estão no mercado de trabalho, a gente vê essa dificuldade em se implementar essa questão da qualidade. Seja por falta mesmo de interesse dos profissionais, ou por dificuldade em se colocar de fato essa qualidade, ou por barreira de recursos, ou por estar sobrecarregado, tá certo? Então, pessoal, até a nossa próxima aula. E aí, reflitam sempre
sobre essa necessidade de qualidade na prestação dos serviços de assistência para os usuários.